Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, ainda de pé. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus. Diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, Senhor, ministra, Deus, a Tua palavra sobre o nosso coração, que o Senhor venha trazer, Senhor, um rema nessa noite, Senhor, que o Senhor venha estar hoje, Senhor, realmente, Deus, uma unção sobrenatural sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos e te louvamos. Amém, querido. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, no tempo da minha vida, que eu considero a minha vida verdadeira depois que eu aceitei Jesus, a partir do momento que eu estou na presença de Deus, eu comecei a viver. Amém, queridos? Então, quando eu aceitei Jesus no meu coração, quando o Senhor transformou a minha vida, eu vejo que realmente Deus transformou, Deus mudou a minha história, mudou aquilo que eu seria, e hoje eu estou aqui. Amém, queridos? E eu, ao ler a Bíblia, ao estar ministrando, ao estar sendo ministrado, a cada culto, a cada palavra que eu recebo, eu fico percebendo, né, o pastor falou aqui sobre perceber, e eu também procuro perceber tudo aquilo que Deus fala conosco, principalmente através da palavra, através da Bíblia, e esse versículo me chamou muita atenção, embora já tenha ouvido, já tinha lido, falando que, pois quando sou fraco, é que sou forte. E eu comecei a pensar de como a gente pode fortalecer, como nós podemos ficar fortalecidos nas fraquezas. E ontem nós participamos da célula, né? Não sei quantos estão nesse estudo sobre Elias, que foi tremenda, a célula foi muito boa. Quem não participou dessa semana, foi semana passada, e fala exatamente isso, sobre como o homem de Deus pôde mudar uma história, pôde transformar uma situação, e a diferença do homem de Deus, dos personagens da Bíblia, que são pessoas, das pessoas que viveram na palavra, com a nossa, é simplesmente nenhuma, você sabia? Tanto eu, quanto você, quanto os pastores, apóstolos, profetas que a gente vê na palavra de Deus, a única diferença que nós temos entre eu e eles, entre você e eles, aliás, não a diferença, mas sim a coisa que mais nos assemelha a eles, são as limitações e os problemas que eles enfrentaram. E nessa carta a Coríntios, Paulo, nesse capítulo número 12, ele começa assim, como se abrir o coração dele, ele fala sobre o espinho da carne, fala a situação que ele passou, 3 vezes foi açoitado por 39 vezes, e naufragou, mas não sei quantas vezes, então ele passou uma situação terrível, grandes coisas terríveis, que com certeza o faria qualquer um de nós desistir, e talvez a gente não conseguisse prosseguir na graça de Deus, na presença do Senhor. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós como estamos andando na presença de Deus, quando nos tornamos crentes no Senhor, quando Deus transforma a nossa vida, nós passamos pelo mesmo processo, pela mesma situação. Amém, queridos? Muitas das vezes, esses problemas, essas fraquezas que o apóstolo enfrentou, é hoje a fraqueza que nós estamos sentindo, é a fraqueza que nós estamos enfrentando. E quando ele fala, quando sou fraco é que sou forte. Como é que pode uma pessoa fortalecer-se quando está fraco? E eu comecei a pensar em tudo que ele fala, né? Ele fala, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos. Quantos de nós não temos levado insultos na gente, temos sido insultados, né? Difamações, acusações, injúrias sobre nós, na nossa casa, no trabalho, às vezes dentro da nossa família, às vezes dentro do seu casamento, sendo insultado pelo patrão que você tem, pela sua posição de servo de Deus. Quantas pessoas não estão aqui hoje porque já pensam no problema de ser crente? Eu ser crente? Né? Você vai ter um preconceito sobre a minha vida, aquele bando de doido, de Bíblia. Né? As pessoas começam a pensar já no insulto futuro que vão receber. E às vezes muitas pessoas se bloqueiam nesses problemas, nessas fraquezas. Irmão, na palavra de Deus, existe um episódio lá em 1 Samuel, no capítulo 17, de um homem que se levanta para insultar
o exército de Israel. Esse homem era um gigante, era Golias. E de repente, os insultos que nós temos recebido têm vindo de um gigante. Talvez você não tenha coragem de enfrentar aquele que te insulta. Talvez você não tenha coragem e está aceitando essa injúria, essa difamação dentro do seu coração. Isso te faz muito mal. A Bíblia fala que Golias ficou 40 dias na frente do exército, todos os dias se levantando, insultando o exército do Senhor, falando mal de Israel. Israel era um exército preparado, pessoas, soldados preparados, e quando eles viam aquele homem, a Bíblia fala que ele é um homem de 2,90 metros, e além do mais, ele se vestia com elmo de bronze, com a couraça de bronze, era todo preparado, além de ser muito forte. E toda vez que aqueles soldados vinham ali, e viam aquele homem insultando Israel, sabe o que eles faziam? Eles se acovardavam, e eles pegaram, e eles não enfrentavam um homem. É claro que ali tinha 2 exércitos, mas eles não conseguiam enfrentar aquele homem. E tinham problemas, tinham dificuldades de passar por esse insulto. 40 dias de insultos, até que Deus levanta um fraco, Davi. Davi era um homem que já tinha vencido uma ursa, um leão e tal, mas as pessoas não conheciam, A Bíblia fala que ele era um jovem, era ruivo, e o Senhor usa uma fraqueza para vencer uma fortaleza. Amém, irmãos? O Senhor usa uma fraqueza, uma pessoa que está insultando, enorme, difícil, impossível de se tornar vencida, de se vencer aquela pessoa, é derrotado por uma pessoa fraca. E eu creio, meu irmão, que naquele momento ali, Davi, ele não acabou com a vida de Golias naquela pedrada, A gente sabe da história que ele pegou a funda, pegou uma tiradeira e tá. Eu acho que ele acabou com Golias no versículo 45, quando ele fala assim: você vem contra mim com lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Eu acho que é nesse momento que Golias fica falando, E Davi vai, acerta a pedrada. Eu imagino a cena naquela hora, que na verdade, a arma que Davi usou foi a palavra de Deus. E todos nós sabemos que Davi ali foi honrado, se levantou ali, ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha tomado posse do reino, e naquele momento ele começa a estar junto com o rei, começa o ministério dele de sacerdote e de rei também, que depois ele começa a ser preparado, a ser trabalhado para ser o grande líder de Israel, para ser uma grande pessoa, para ser uma grande fortaleza. E tudo isso, aos nossos olhos, aos olhos daquelas pessoas, foi com uma fraqueza, foi com uma pessoa que impossível de se derrotar era Golias. E era impossível aquele rapaz, aquele menino, aquela pessoa vencer esse gigante. Meus irmãos, talvez o nosso insulto que tem vindo à nossa vida, que tem vindo ao nosso coração, a gente olha e vê um gigante. Amém, irmãos? E por muito tempo, talvez a gente tenha se acovardado, não tenha enfrentado o insulto do diabo na nossa vida. Aquele insulto que te ofende, que ofende a sua família, que ofende a sua dignidade, que te ofende como homem, como mulher. Amém, queridos? Te ofende como uma pessoa no seu trabalho. E você tem procurado o quê? Correr do gigante. Mas a Bíblia fala que se nós formos em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos conseguir vitória, querido. Irmãos, ir em nome do Senhor dos Exércitos é estar cheio da presença de Deus. É uma fraqueza que o apóstolo Paulo também tinha. Os insultos. Quantos insultos aquele homem levou? E quantos insultos nós temos levado na nossa vida? Irmãos, é importante a gente dimensionar o que é Deus dentro de nós. Será que Deus é só para a gente estar na igreja? Será que Deus é só para estar na célula? Amém, irmãos? Não é religiosidade. É você ter Deus como princípio da sua vida, que você vai ser vitorioso. Nos menores insultos. Amém, queridos? Porque nós somos reis e rainhas, nós somos reis e sacerdotes. Nós estamos aqui nessa terra como embaixadores de Cristo. Irmãos, a gente não pode receber no nosso coração um insulto e perder o nosso ministério, perder a nossa vida com Deus, perder a nossa comunhão com Deus, porque foi insultado. Deus não nos fez para ficarmos magoados.
Amém? Deus nos fez para sermos mais que vencedores. Deus nos fez para a gente enfrentar o gigante. Irmãos, pense nisso. Não existe gigante que possa deter se você estiver com Deus. Ninguém vai poder te deter. Não existe insulto que vier para você, para dentro de você, que possa te magoar, porque você está com Deus, meu irmão. Se você está com o Senhor dos Exércitos, você é uma pessoa, vou inventar uma palavra, você é insultável. Amém, irmãos? Você tem a obrigação de vencer esse gigante. Então, meu irmão, pense nisso, pense nos insultos que você tem recebido. Procure vencer isso na sua vida. Glória a Deus, irmãos. Amém? Uma outra situação que o apóstolo Paulo fala aqui são as necessidades. Irmãos, quando eu vi essa palavra necessidade, eu me coloquei diretamente na nossa vida financeira. Talvez onde o diabo tem mais atuado, seja no nosso bolso, seja na nossa vida financeira, seja no nosso salário, aquele salário que o mês continua, mas o salário acaba, né? Chega dia 15, você não tem o dinheiro que você recebeu e ainda está devendo, não é verdade? Coisas que a gente não consegue pagar, compromissos que a gente não consegue resolver. E isso me chamou muita atenção. A fraqueza na nossa vida financeira tem levado muita gente a se desviar. Porque, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter êxito na minha profissão, no meu trabalho. Isso tem feito muita gente esmorecer, achando que Deus vai pegar para te enriquecer. Não, meu irmão. Deus, ele vai te levantar. Deus vai te levantar como homem de Deus, como uma pessoa que vai enfrentar os insultos. E com certeza você vai ter a tua provisão, se você fizer a sua parte. Amém, irmãos? A nossa parte diante de Deus na vida financeira também tem sido uma fraqueza, que nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres abençoadas, temos que tornar uma fortaleza. No livro de 2 Reis, no capítulo 2, Deus revela uma mulher viúva, que estava passando uma situação terrível. Imagina você ter uma dívida, que os seus 2 filhos vão ser levados como pagamento dessa dívida. Os seus filhos vão ser entregues para que você pague uma dívida. Que dívida terrível é essa? Tudo que você tem de mais precioso, tudo que você cultivou, aquilo que você está criando, aquilo que você tem maior carinho, vai ser levado como pagamento de uma dívida. A Bíblia fala que essa viúva era viúva de um dos discípulos de Eliseu, de um dos discípulos do profeta. Então, com certeza, ela tinha acesso a falar com o profeta, a falar com o homem de Deus. E é exatamente o que ela faz. Ela procura o profeta, um homem usado de Deus, um homem usado pelo Senhor, um homem que opera maravilhas através de Deus. E ele faz uma pergunta muito simples. Ele pergunta: o que você tem em casa? Né? O que você tem na sua casa? E aquela mulher procura e talvez ela não teria nada mesmo, mas ela lembra que ela tem uma vasilha de azeite. Irmãos, uma vasilha de azeite para uma dívida de uma pessoa que vai levar os seus filhos é muito pouco, não é verdade? O que você pode fazer com uma vasilha de azeite? Nada. Então era como se não tivesse nada. E eu vejo aquela vasilha de azeite também como uma fraqueza na vida daquela mulher. Porque se você não tem nada e tem um pouquinho, é como se você não tivesse nada. Diante do problema que você tem. E ela faz uma coisa tremenda, que é ouvir o homem de Deus e responder: não, realmente eu não tenho nada, mas eu tenho uma vasilha de azeite. E o milagre começa a acontecer. Né? O pastor pregou isso há poucos dias. O profeta de Deus manda: pega emprestado vasilhas dos seus vizinhos, com as pessoas que você conhece, na sua rua. Começa, a deitar aquele azeite foi multiplicando, e todas as vasilhas, todas as botijas eram cheias daquele azeite, e o azeite era sendo completado, e as pessoas a unção ali de multiplicação era uma coisa tremenda. Naquilo que o pastor acabou de falar, era aberto mão, era semeado alguma coisa, e era aquilo que ela tinha de mais fraco dentro da sua casa, porém, era tudo que ela tinha. E o Senhor usa aquela fraqueza para se tornar uma fortaleza.
Aquela mulher fica tão rica, aquela mulher fica numa situação tão boa que ela consegue pagar todas as suas dívidas e viver do resto. Irmãos, talvez na nossa vida financeira a gente ache que não vai conseguir pagar a dívida que você tem, que você não vai conseguir suprir a sua casa, que você não vai conseguir chegar ao final do mês, que você não vai conseguir botar gasolina no carro, porque a gente começa a ver com os olhos do mundo, com os olhos do que a gente imagina, do que a gente vê. E Deus, Ele tem algo maior para a nossa vida. Ele tem uma provisão sobrenatural. E uma coisa também que me chama a atenção é que viver com Jesus é crer no impossível. Irmão, se nós estamos hoje aqui, é porque nós cremos no impossível. Eu estar hoje aqui é uma coisa impossível. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele move as coisas não da forma que nós pensamos, não da forma que a gente dimensiona, não da forma que a gente acha que vai acontecer, mas Ele usa o sobrenatural. Você sabe a diferença do natural para o sobrenatural? O natural é você acordar de manhã e ver um passarinho cantando lá no fio ali do poste. O sobrenatural é você acordar e ver um elefante cantando ali, meu irmão. E Deus usa dessa maneira, de uma forma sobrenatural. Você não sabe como, não sabe de que maneira, não sabe como explicar. E Deus move essas coisas. Na vida dessa mulher foi exatamente assim. Amém, irmãos? Ela não sabia o que fazer, ela procurou o profeta, procurou o homem de Deus. O homem de Deus deu as instruções e ela seguiu as instruções e foi vitoriosa. Talvez na nossa vida a gente tem ali uma vasilha de azeite e ainda não percebeu que a nossa vida financeira depende daquela vasilha de azeite. Talvez você ache, aquela vasilha tão bonitinha, foi meu pai que me deu há, 20 anos atrás, né? Me apego tanto àquela vasilhinha, e Deus está pedindo que use aquela fraqueza para que se torne uma fortaleza. Meu irmão, ser forte quando sou fraco. É muito bonito a gente falar isso, mas a verdade é que a gente tem que viver isso. Tornar a nossa fraqueza numa fortaleza. Transformar aquilo que a gente pensa que não tem valor, aquilo que a gente acha que não vai ter jeito, e transformar aquilo numa fortaleza e numa fonte de renda, numa fonte de alegria, numa fonte de bênção sobre a nossa vida. Né? O pastor sempre fala conosco sobre uma unção de criatividade. Né? O homem mais rico do mundo, Bill Gates, ele ficou milionário com a mente dele, meu irmão. Ele não precisou, só com as ideias que ele teve, tudo que a gente usa hoje no computador, praticamente, não hoje que houveram outras empresas, mas há 10 anos atrás, quando saiu o Windows 95, há 13 anos atrás, foi uma loucura. E tudo saiu da cabeça dele, de uma mente criativa, de um rapaz que estava fazendo faculdade. Irmãos, na nossa vida financeira, no nosso dinheiro, o milagre vai acontecer. Falo isso de experiência própria, eu creio nisso também, que o milagre vai acontecer, eu tenho certeza, porque se você é uma pessoa que oferta, se você é uma pessoa que busca, se você está atenta ao que Deus tem falado por você através do seu profeta, através do seu pastor, através do seu discipulador, meu irmão, eu tenho certeza que você está seguindo as instruções para o sucesso, e o Senhor vai te dar esse sucesso, Deus vai trazer sucesso para a nossa vida, queridos, amém? É importante a gente crer que não vai ser da maneira que a gente imagina, vai ser naquela vasilha de azeite, vai ser naquela sua fraqueza. Eu não sei o que você possa fazer, eu não sei qual é a nossa habilidade, mas eu sei que o Senhor sabe, e Ele vai usar isso. A partir do momento que você abra mão, a partir do momento que você deixe ser usado pela sua fraqueza. Irmãos, falar de dinheiro talvez seja uma coisa mais difícil nos últimos dias, nos últimos anos, né? E esses dias, foi até a Thelma que me chamou a atenção sobre a profecia que está se realizando e já se realizou, que em 2008 o Brasil será outro, amém? E o Brasil já é outro. E a gente viu que quebrou aquele banco nos Estados Unidos e tal, foi uma coisa terrível, várias pessoas ficaram pobres de um dia para o outro, e o governo americano teve que intervir, e, se eu não me engano, foi o presidente do Banco Central do Brasil que falou, olha, se isso tivesse acontecido há 3, 4 anos atrás, o Brasil estava falido.
como nesse ano a reserva do Brasil é tremenda, nós temos muito dinheiro em caixa, o risco Brasil é um dos menores possíveis, o Brasil é o maior país de investimento. Meu irmão, 2008, o Brasil já é outro. Amém, queridos? Se isso tivesse acontecido antes, o Brasil estava quebrado, aquele homem falou. O Brasil não tinha como sair disso. Lá nesse problema, lá nos Estados Unidos. Irmão, Deus tem preparado a nossa vida, no nosso país, na nossa célula, na nossa casa, para o melhor. Amém? Na reunião de discipulado, né, o pastor tem falado, e ele falou uma coisa tremenda, que Deus tem se movido na nossa igreja, meu irmão, para que a gente venha receber, meu irmão. Deus tem movido uma unção tremenda sobre a nossa vida. Amém, queridos? Eu tenho certeza, eu creio, que a nossa vida financeira ela vai ser curada, ela vai ser sarada. Nós temos a oportunidade, nós temos o prazer e a grande oportunidade de estar enviando os nossos pastores para Israel. Amém? E eu acho que isso e o pastor Jonas vai desse ano e vai ser uma coisa tremenda, porque nós estamos enviando os nossos sacerdotes para trazer a nossa provisão, né? E você pode imaginar, mas ele não pode fazer isso aqui no Brasil, em Nilópolis, não sei onde, em Nova Iguaçu, mas a promessa de Deus é em Jerusalém, meu irmão. E Deus, ele não recolhe a sua promessa. Amém? E eu tenho certeza que a bênção que vai vir de Israel vai ser tremenda. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então a nossa fraqueza de dinheiro, ela depende de você transformar isso na sua fortaleza. Irmãos, não deixe que nada nem ninguém venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Amém, irmãos? O terceiro ponto que o apóstolo Paulo fala, e talvez a gente não se aperceba isso, mas é uma grande verdade, são as perseguições. Nós estamos num país, como eu acabei de falar, que já é outro, né? Que Deus tem multiplicado a presença dele, que Deus tem movido nesse lugar, mas ainda sofremos perseguições. Nós somos livres para pregar o evangelho, para estar com as igrejas de portas abertas. Glória a Deus por isso, irmãos, né? Que nós não precisamos passar por situações onde passam a China, onde passam milhares de países no Oriente. Nós hoje somos pessoas abençoadas, mas talvez você tenha sentido perseguições dentro da sua vida, e a perseguição contra nós é uma coisa muito sutil, não é uma coisa declarada, né? Satanás usa pessoas para que você não brilhe, porque sabe que você é crente, sabe que você está na presença de Deus. Às vezes o diabo usa situações para que você não vislumbre uma gerência, ou talvez estar na direção de alguma coisa, porque alguém deve falar, né? Não, mas aquele cara é crente, aquele irmão ali, aquela pessoa não tem como subir na vida. Então são perseguições que vêm sobre nós, e se a gente não estiver ligado, nós vamos sofrer com isso, irmãos. Nós estamos às portas agora de eleger um prefeito no Rio de Janeiro crente. Irmãos, ele só não vai ser eleito porque ele vai ser perseguido, se a gente deixar essa perseguição acontecer. Por quê? O que acontece? A igreja tem que se unir, nós temos que nos unir, inclusive nessa perseguição. Uma perseguição meio que encoberta, uma situação meio que ninguém fala, não é verdade? Que as pessoas te aturam, as pessoas e tal, mas sabem que a luz do Senhor está em você, que a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, nós somos aquilo que dá gosto, nós somos a luz desse mundo. Então isso incomoda quem não está com Jesus. E o diabo tenta trazer essas pessoas que não têm comunhão com Jesus para nos perseguir, meu irmão. Mas Deus nos ensina que na perseguição nós temos que glorificar a Ele. Principalmente que diz lá na palavra de Deus, que se você passa por perseguição, se você se sente perseguido por aqueles que não conhecem a Jesus, fique feliz por isso. Sabe por quê? Jesus fala lá em João capítulo 15, no versículo 20. Lembre-se das palavras que lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, se aquele que te persegue, eu tenho certeza, não conhece a Deus, não conhece aquele que nos enviou. Fique feliz por isso. Nós estamos nessa terra, diz a palavra, para ser perseguido,
Mas se obedeceram a palavra de Jesus, também vão obedecer a nossa palavra. Amém, queridos? Então, aquilo que a gente colocar a mão, aquilo que a gente for fiel a Deus, o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai trazer a plenitude da sua glória, através da nossa fidelidade, através da gente, não deixar que a perseguição, não deixar que os insultos, não deixar que a sua fraqueza financeira te abale, que a necessidade que você passe vai te abalar, porque o Senhor está conosco. Irmãos, o Senhor está conosco, isso é uma coisa verdadeira. Não pense você que Deus te abandonou. Talvez Deus tenha deixado você passar por essas fraquezas, justamente para que você torne essa fraqueza uma fortaleza. Irmãos, você precisa se gloriar a Deus, glorificar a Deus pela sua fraqueza, porque essa tua fraqueza vai ser a sua fortaleza. O problema que você está passando hoje vai ser o teu escudo, vai ser a tua arma, vai ser a situação que você daqui a pouco não vai nem lembrar. E se você é perseguido, lembre, Jesus foi perseguido. Não existe ninguém mais perseguido na Bíblia do que Jesus. Jesus era um homem de 30 anos, solteiro. Talvez muitas pessoas desconfiassem até da masculinidade de Jesus. E o Senhor estava ali pregando o evangelho, o Senhor estava ali curando as pessoas. Deus estava ali para transformar, só fazia o bem. E era perseguido. Era tido como falso profeta, era tido como uma pessoa desprezível. Irmãos, talvez você tenha passado ou tem passado por essa situação de perseguição. Talvez porque você tenha tido uma vida dissoluta, uma vida de pecado no mundo, e hoje, não, eu sou crente. As pessoas que estão no mundo, meu irmão, não creem da forma que nós cremos, mas nós temos que dar um crédito a eles, porque eles vão ser ganhos por nós, amém, queridos? Vão estar aqui conosco. Então a gente precisa ter muita habilidade na nossa perseguição. Talvez a nossa perseguição vai ser instrumento da nossa multiplicação. Irmão, aquele que te persegue vai ser teu discípulo. Amém, irmão? Aquele que te persegue vai ser aquela pessoa que vai estar junto contigo, vai ser o seu discípulo mais fiel, vai caminhar com você, vai seguir a tua palavra, aquilo que você ministrar na vida dele, ele vai obedecer e vai ser uma bênção na casa de Deus. Irmãos, creia nisso. Todos nós aqui temos uma história, a não ser aquele que, sempre esteve na presença de Deus, mas todos nós temos uma história do passado. Temos uma história que até nos persegue, mas hoje essa história se torna testemunho para alcançar as pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a quarta fraqueza que o apóstolo fala, talvez seja a fraqueza mais difícil que venha se romper em nossa vida, suas angústias. São aqueles problemas que só você sabe, o seu travesseiro, a pessoa com quem você reclama, é você mesmo. Você nunca entregou isso a ninguém, nem a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele quer tratar as nossas feridas na alma. Aquela ferida que talvez ninguém saiba, só você. Deus sabe porque conhece o teu coração, mas você não tem coragem nem de falar a Deus. Frustrações, decepções com você mesmo, frustrações de um plano que você quis fazer. Talvez a vida que você tenha hoje não é aquilo que você projetou há 10 anos atrás. E isso te machuca, isso te magoa. Uma solidão. Deus, Ele quer ter a oportunidade de estar transformando a sua fraqueza numa fortaleza. E para isso é necessário que você se achegue a Deus, que você busque a Deus como a solução do teu problema. Deus, Ele está doido para resolver o nosso problema, meu irmão. Tudo que Ele mais quer é nos abençoar. Tudo que Ele mais quer é transformar todas essas fraquezas numa grande fortaleza. Tudo que Deus necessita é que você entregue a sua vida para Ele. É que você retorne a ser um homem e uma mulher de Deus fiel. É que você busque ser um discípulo de Cristo. Meu irmão, você só vai conseguir ser discípulo de Jesus quando você tiver um discipulador aqui nessa terra, você sabia? Quando você conseguir ser fiel ao seu discipulador, você vai ser fiel a Jesus.
Não tem como você ser, eu sou fiel a Jesus, mas não ser fiel ao seu discipulador. Não ser fiel ao homem, à mulher de Deus que está à sua frente. Não ser fiel à sua liderança. Amém? Você só vai conseguir isso com Jesus. E essas angústias, Deus vai arrancar da nossa vida. Né? No final de 2006 para 2007, o apóstolo Eduardo fez uma campanha tremenda, removendo as angústias do nosso coração. Eu creio que Deus quer fazer na nossa vida realmente isso, remover as nossas angústias, transformar aquilo que é um problema, aquilo que é uma situação que você acha que não tem jeito, aquela angústia, né, essa falta de perdão, essa solidão que você sente, que talvez que está durando muitos anos, muito tempo, essa saudade pode ser, mas Deus quer transformar isso numa fortaleza. Deus quer transformar isso numa fortaleza espiritual, numa situação onde você vai ser um discipulador, onde você vai ser um canal de bênção. Irmão, toda palavra que a gente recebe, toda unção que a gente recebe, ela foi feita para ser repartida. Né? O pastor sempre ministra isso sobre a nossa vida. O óleo, ele perde a sua propriedade, o óleo ele fica rançoso. Então, se você quiser receber óleo, meu irmão, mais óleo, meu irmão, você tem que dar óleo. Você tem que, se você é curado em angústia, se você é curado na sua vida financeira, se você está curado nos insultos, reparta isso com outras pessoas, cure outras pessoas com essa palavra, com a sua experiência, com aquilo que você está passando. Retenha tudo que Deus deu para você e procure repartir isso na sua vida. Meus irmãos, nós somos somos homens e mulheres de Deus, assim como esses homens da palavra, da Bíblia. Nós temos o poder de arrebanhar pessoas para Jesus. Não por nós, porque a Bíblia fala que quem convence é o Espírito. Mas se nós fazermos a nossa parte, nós vamos conseguir ter êxito no reino de Deus. Quem tem vontade de ter um ministério próspero, de estar na presença de Deus, de crescer, sabe, de louvar a Deus, de adorar o Senhor, mas sabe, ser reconhecido por Jesus, por Deus. Meu irmão, é você pegar as suas fraquezas e transformar em fortaleza. É você pegar aquilo que parece que não teria jeito. É você pegar aquilo que seria um expurgo, seria jogado fora e transformar na fortaleza da sua vida. O Senhor fala no Salmo 32, Salmo de Davi, o mesmo homem que era franzino, ruivo, pequenininho e que venceu Golias com a palavra do Senhor dos Exércitos. Salmo 32, versículo 7 diz assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Irmãos, o Senhor é o meu abrigo. O Senhor é o teu abrigo. Ele está nessa terra, o Espírito Santo de Deus, o Senhor, para te preservar das angústias. Ele vai nos cercar com canções de livramentos. Ele vai nos purificar. Ele vai transformar a nossa vida, mas para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Tudo que nós passamos, toda experiência amarga, toda situação errada, toda angústia, todo insulto, toda necessidade que você passa, é uma fortaleza que Deus quer criar. É uma fortaleza que o Senhor vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala assim: O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E Deus responde: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua obra. Amém, irmãos? Por isso eu queria nessa noite te pedir a que você identificasse a sua fraqueza. Nós falamos de algumas, mas existem outras. Existem fraquezas sexuais, de soberba da vida, né? De falta de temperamento. Existe muita coisa que Deus quer transformar numa fortaleza.
Irmão, saber lidar, saber conviver com as nossas fraquezas, é tirar proveito delas e pegar cada uma delas e transformar numa fortaleza. Eu creio, meu irmão, que aquilo que mais te angustia, aquilo que mais te traz problemas, aquilo que tem trazido aflição para o seu coração, eu já falei isso, mas eu quero repetir, vai ser aquilo que vai te dar vitória. A tua vitória, o segredo da tua vitória está no problema que você está passando. Pode estar no deserto, não sei, pode estar dentro da barriga do peixe, como fizeram com Jonas, como foi feito com Jonas. Mas eu não sei qual é a dimensão do seu problema, mas Deus sonda o seu coração. A gente não é capaz de ver o que o irmão está passando. A gente não tem onisciência nem onipresença, porque quem tem isso é só Deus. Só Deus tem esses atributos. E Ele sabe a situação que você está passando. Ele sabe a situação que você quer chegar. Mas existe um obstáculo a ser vencido. São as nossas fraquezas. Meu irmão, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Querido, procure a tua fraqueza e venha estar forte. Transforme a situação que você está passando numa fortaleza na sua vida, porque isso vai fazer diferença. Quando você tiver na sua mente toda a fraqueza, estiver entregando a Deus todo o problema, toda a situação adversa, tudo aquilo que você tem certeza que não nasceu para passar, entregar a Deus, transformar isso numa fortaleza, eu tenho certeza que você vai poder declarar o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Deus. Queria dar uma salva de palmas para o Senhor.